Fala aí, pessoal. Como é que estão vocês, gente? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre neocolonialismo. Em especial, falaremos sobre o neocolonialismo na Ásia hoje, galera. Nossa aula de história hoje visa aí trazer um pouquinho mais de informações para vocês de como aconteceu esse neocolonialismo na Ásia. Quero compartilhar com vocês aí a apresentação que eu fiz com carinho para nos ajudar durante o decorrer desta aula de hoje. Tá aí, então, neocolonialismo na Ásia. Lembro a vocês das nossas responsabilidades semanais. Nós estamos na semana 2 do ciclo 3 do quarto bimestre, pertinho do fim. Então, não desanime, vamos continuar firme aí, pessoal. Por isso, eu peço a vocês para assistir a videoaula, depois fazer a leitura nas páginas 189 a 193 do capítulo 12 e fazer duas atividades na página 191 e na 194, certo? Nessas duas páginas aí, façam as atividades nessas páginas. Galera, me põe à disposição para vocês tirarem dúvida comigo na sala virtual. Quarta-feira estarei lá, peço a sua participação. Não deixe de participar também no fórum. O fórum vale ponto, gente, ajuda na formação da sua nota. Então, não custa nada pesquisar e responder a pergunta semanal. Legal, galera? Então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre o neocolonialismo na Ásia. Existe uma principal diferença entre o neocolonialismo na Ásia e na África, que foi a resistência maior dos asiáticos do que os africanos. Por que isso aconteceu? Isso não tem nada a ver com questões de avanço de cultura ou avanço de civilização, como alguns podem tentar colocar aí. Isso tem a ver mais com os valores culturais religiosos asiáticos. Os valores culturais e religiosos asiáticos, eles estavam mais ainda, eram mais intensos nessa região do que na África, em vista de que na África as tribos indígenas e entre mais, as tribos africanas, perdão, elas acabavam tendo a sua própria cultura, então não eram assim valores únicos praticamente como acontecia na Ásia. Então a razão principal é essa, tá bom? Certo, galera? Tudo bem? Então vamos lá, em frente. O neocolonialismo na Ásia vai ter a resistência em diversos lugares. E nós vamos falar aqui de exemplos específicos de dois lugares, a Índia e da China. Ambas foram colônias britânicas, ou seja, inglesas. No neocolonialismo, na Índia, nós vemos aqui uma dessas resistências que foi a Guerra dos Cipaios, ou Revolta dos Cipaios. Você vai encontrar essas duas denominações, Guerra ou Revolta dos Cipaios, que acontecerá entre 1857 a 59. Professor, por que esse nome aí, Cipaios? Os cipaios, gente, é um termo que no idioma hindu, na verdade, perdão, significa soldado. Então, os cipaios, eles eram militares indianos que serviam nas forças da Companhia Britânica das Índias Orientais. Algumas vezes, os cipaios, eles entravam em conflito com os seus superiores britânicos, que exigiam que estes adotassem comportamentos ocidentalizados. E eles não queriam aceitar esses mesmos tipos de comportamento. Um dos motivos que levaram às revoltas estava especialmente no uso da gordura animal, de boi ou de porco, para limpar os fuzis, certo? E os cipaios, por causa da sua crença religiosa, que era hindu e muçulmanos, a maior parte deles eram hindus, e uma pequena parte de muçulmanos, consideravam impuro qualquer toque, qualquer contato com o porco. Então, por isso, foi uma das principais revoltas deles, desses cipaios. E por que aconteceu o que eu acabei de mencionar para vocês? Em 1848, os ingleses eles começam a intensificar o controle nessa região e utilizam esses cipaios dentro dessas suas forças. E alguns deles não vão aceitar essa dominação inglesa, certo? Uma das coisas importantes que a gente percebe ali, gente, é que a concorrência inglesa também acaba destruindo a produção local de tecidos. E aí eles intensificam cada vez mais os ingleses a trazer tecidos para a região. E a crescente presença britânica na região vai despertar o nacionalismo de diversas pessoas, entre elas esses cipaios.
A revolta foi sufocada de forma muito violenta pelos britânicos em 1858, viu, gente? Foi terrível. Eles realmente fizeram uma chacina de diversos desses cipários. Uma das principais consequências em relação à revolta dos cipários foi que, depois de se tornar protetorado, a Índia ela vai, em 1876, se tornar uma colônia, de fato, da Inglaterra. Ela passa a fazer parte do Império Inglês e vai continuar sob sua dependência até 1947, quando a atuação de Mahatma Gandhi, e no fim de 1947 a Índia se torna independente. Bom, outro lugar é a China. Na China nós tivemos dois eventos importantes aqui. O primeiro foi a Guerra do Ópio. A China, o ópio, o que é o ópio, perdão? O ópio é uma flor. Como vocês veem aqui embaixo nessa imagem. É uma papoula. Ali você tem, dentro delas, eles podem extrair um pó. E esse pó se transforma numa droga alucinógena, fortíssima. E quando os ingleses dominaram a produção do ópio, começando na Índia e também em partes da China, isso cada vez mais eles pensam, poxa, nós precisamos, lembra lá nos nossos 3 M's, que nós já falamos que são importantes nesse neocolonialismo? Matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. O maior mercado consumidor da época, e ainda hoje é, a China. Maior população do mundo. E eles começam, então, gente, a intensificar e procurar forçar a entrada de mais ainda desse produto dentro da China. E o vício vai se disseminando, porque é uma droga alucinógena, vai entrando com força na população, e as autoridades chinesas resolvem proibir o comércio de ópio e apreender a carga pertencente à Inglaterra. Por exemplo, um carregamento inglês de 20 mil caixas de ópio foi jogado ao mar pelas autoridades chinesas, e isso trouxe a revolta dos ingleses, e os ingleses exigem uma indenização a ser paga pelos chineses. Como os chineses resolveram não pagar essa indenização, aí começa o conflito conhecido como Guerra do Ópio. Só vai terminar este conflito após a assinatura do Tratado de Nanquim, que vai abrir 5 portos chineses ao livre comércio. Ou seja, a Inglaterra virá com força e dominará a região e força a assinatura desse tratado, abolindo, por exemplo, a fiscalização chinesa. E também, outra coisa importante com a Guerra do Ópio foi a entrega da ilha de Hong Kong para os ingleses. Os ingleses dominaram a região, e é por isso que hoje em Hong Kong se fala também o inglês. Bom, em 1860 vai ser assinado o Tratado de Pequim, que abre mais 7 portos ao comércio internacional, em especial do ópio, que o tiozinho chinês aqui está dando uma fumadinha. Tá bom, gente? Beleza? Aqui você vê uma das imagens mais conhecidas, como está aqui atrás de mim, aí também a respeito da Guerra do Ópio, certo? Esse especialmente retrata lá quando a destruição das cargas inglesas de ópio na região da China. Bom, e também houve a Guerra dos Boxers na China. Os Boxers é um forte nacionalismo chinês. Os Boxers, né? São chamados, eles eram membros da Sociedade dos Punhos Justos e Harmoniosos. Esses desejavam a expulsão de todo o elemento estrangeiro da China. Era um forte nacionalismo chinês que queria livrar a China das influências estrangeiras. E acontecerá em 1900 uma rebelião muito grande, forte, mas que terá uma forte represália também dos ingleses. Porém, gente, os chineses eles resistiram de tal forma que realmente eles agiram até com certa violência contra alguns estrangeiros. Eles recusavam-se, por exemplo, a usar roupas, armas de fogo inglesas, para assim evitar a entrada desses produtos na China. Certo? E até que há a formação da Força Expedicionária Internacional, composta pela Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Rússia e Japão. Quando entra em ação essa Força Expedicionária Internacional,
vai subjugar a China e força o reconhecimento de concessões anteriores aos países também estrangeiros. Então, isso finda, de certa forma, e deixa cada vez mais claro a dominação inglesa na região da China. Bom, gente, é isso aí. Hoje, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, por favor, entre em contato comigo. Boa semana de estudos, galera!